Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Educar Sem Neura. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial para mim e para as pessoas que a seguem também no Instagram, que daqui a pouco a gente vai divulgar quem é esse @ maravilhoso que está aqui com a gente, essa pessoa incrível. Mas esse bate-papo promete muitos insights para vocês, muitas coisas boas, inclusive para os filhos de vocês. E quem está aqui comigo é a Franciele. A Franciele, que se tornou uma super parceira do meu trabalho, uma amiga querida, a qual eu admiro, tenho uma grande consideração. E para mim, estar recebendo aqui você hoje é digna de muito privilégio para mim e uma honra, viu, Fran? Obrigada. Sinta-se à vontade. Para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria muito que você falasse quem é você, quem é a Franciele. Queria agradecer primeiramente você, Jéssica, por essa oportunidade, por me tirar da zona de conforto. Isso não é fácil para mim, mas foi um grande presente você na minha vida esse ano. Então, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Meu nome é Franciele, sou mãe de 3 menininhos, sou esposa do Ariel. Eu tenho algumas empresas, eu tenho o SIG Ginástica, que é uma academia de ginástica artística. Eu tenho uma empresa que fabrica colãs para ginástica artística. Legal. Eu sou sócia de outra empresa, que é a ginástica dentro das escolas, que é o SIG School. Que legal, que legal. Faz bastante coisa, né, Fran? Bastante Sim. coisa. Eu acompanho a rotina dela que, olha, é realmente uma mulher digna de inspiração. E você que tá aqui comigo, fique, porque você também vai se inspirar com essa história. Ô, Fran, me conta aí um pouquinho. Eu quero caminhar nessa questão de você aí da ginástica. Você já foi atleta, né? Já. Conta um pouquinho pra gente como que foi esse período da sua vida. A ginástica demorou muito tempo para chegar na cidade que eu morava. Eu sou de Mococa, interior de São Paulo, divisa Mas de quanto Minas. tempo que você tá aqui? Em Americana, eu tô há Isso, 8 anos. 8 anos, tá. Isso. Escolhi Americana para vir aqui empreender, amei essa cidade. E aí, entrei com a cara e com a coragem, né? Aham. Demorou para chegar na minha cidade. E isso já foi um divisor de águas, porque a ginástica, ela tem um preconceito que você tem que começar por volta dos 3 anos. E eu comecei com 10 anos, Uau! que foi quando chegou na minha cidade. Tá. Mas foi um momento incrível, Uhum, que daí eu fui atleta até os 17, até eu ir para a faculdade. uhum, Então foi assim que a ginástica entrou na minha vida. uhum. Mas logo que eu comecei na ginástica, eu já comecei a treinar para competir. Que legal. Então isso foi muito legal na minha vida, porque eu tinha vários diagnósticos de falta de foco. Então a ginástica veio para trazer esse foco, a responsabilidade. Então a ginástica foi fundamental para ser o que eu sou hoje, né? O esporte transforma vidas e transformou a minha. E você acredita, então, que pelo fato de você ter saído aí da atleta de ginástica, te trouxe para o que você tem hoje? Sim, porque a Como que foi essa ginástica... trajetória sua para chegar numa empresa que hoje tem... Você tem o quê? Várias alunas, né, Fran? 2 A gente tem unidades. quase 500 alunas. Quase 500 alunas, 2 unidades, vários profissionais que fazem um trabalho com você. Como é que foi a construção disso? A ginástica, o esporte em si, qualquer esporte, ensina a Tá. gente a nunca desistir, a se Certo. superar. Então, com certeza, para o que eu tenho hoje, foi através do esporte que isso me ajudou. Uhum. Então, o esporte com a derrota, a vitória, ensinava a cada competição. E Certo. como eu era uma criança com poder aquisitivo muito baixo, a ginástica me possibilitou visitar outras cidades e conhecer outros mundos Uhum. e ver outras possibilidades. Inclusive, a minha última competição foi aqui em Americana. Que legal, Então, que legal. a minha última competição foi quando eu brilhei já os olhos para essa cidade. Nem Sim. imaginava o que ia Ia acontecer, voltar. mas eu amei aqui. Então, Aham. eu sempre comentava, um dia eu vou voltar em Americana. E Sim, deu super certo. que legal, Então, Fran. aí depois que eu parei de ser atleta, eu fui para a faculdade. Aham. Na faculdade, eu não trabalhei exclusivamente com ginástica, eu trabalhei Certo. com Parkinson, porque o meu avô tinha Parkinson e eu queria descobrir o porquê ele tinha Parkinson e como ajudar ele. Certo. E aí eu descobri que o Parkinson dele veio através de um medicamento que ele usou durante 20 anos. Uau. Então eu consegui ajudar a identificar isso, entender, mas a ginástica nunca saiu de mim. Então todo aquele amor que só a ginástica me proporcionava não saía de mim. Certo. Então eu continuei na ginástica, mas
eu decidi que eu queria trabalhar com ginástica mesmo, para Uhum. ser feliz e outras oportunidades, né. Aham. Então, no último ano de faculdade, eu comecei a pensar de que forma que eu ia trabalhar com ginástica. Certo. E aí, eu comecei a procurar concurso público, não tinha concurso aberto, comecei a procurar cidades, mas os técnicos eram todos É isso que eu ia concursados. perguntar pra você. Existe uma diferença do profissional de ginástica para concurso público ou não? Não, o profissional que presta a ginástica artística nos Uhum. clubes, ele tem que ser formado em educação física, Certo. mas daí ele pode exercer em qualquer área do esporte. Entendi. Ele só Entendi. tem que ter bacharel, ele não Entendi. pode ser licenciatura, né. Entendi. Entendi. E aí, a partir daí? Aí a partir daí eu fiz uma pesquisa de mercado, aí eu analisei Limeira, Valinhos, Vinhedo, Americana, Santa Bárbara, e vim nas escolas, comecei a fazer uma pesquisa de mercado na porta das escolas, Uau. e aí Era você com você mesma? aquela Como que era, aquela ué? pesquisa de mercado que nem deve ser muito certa, né. Coloquei no papelzinho assim, falei: "Então vamos lá, uma pesquisa de mercado, o que você acha de ginástica?" Minha pesquisa de mercado, né. Na época pra mim estava ótima, mas não Sim. tinha critério nenhum, né. Sim. E aí a gente Mas você começou a sabe, fazer. Fran, a gente traz várias mulheres aqui que são empreendedoras e a grande maioria delas é isso, né? É o que eu tenho no momento, eu vou lá e eu faço o meu melhor que eu posso com o que eu tenho no momento. E assim, eu falei que eu ia empreender em Americana, com o quê? Não tinha nada. Não tinha dinheiro, não tinha nada, né. Sim. Então eu tinha uma moto, que eu tinha Uau. acabado de sofrer acidente de moto, Sim. e aí eu vendi a moto super faturada Nossa. pra poder comprar alguns equipamentos, que foram Sim. 3 equipamentos, foram 2 colchõezinhos e uma trave, e eu falei que eu ia abrir academia. Mas Aham. deu super certo, porque Deus coloca pessoas incríveis Sim. no nosso caminho, que abrem portas. Aham. Então foi assim que eu vim pra Americana. Foi assim que você veio parar em Americana. Foi. Vendendo a sua moto para comprar os equipamentos. É. Não foi uma jornada fácil, né, Fran? Não. A gente fala hoje com mais leveza, porque é um processo que você já deve ter passado. Sim. Mas com certeza existiu alguns desafios nesse caminho. Sim. Quais foram eles, Fran? Nossa, eu acho que me mudar pra uma cidade da qual eu não conhecia ninguém, então eu tive que me virar sozinha, eu tive que sair sozinha, aprender tudo sozinha. Eu acho que eu tinha muito medo do viver sozinha, então foi o meu primeiro desafio para mim entender que eu podia. Se eu queria, eu podia, eu iria atrás. Uhum. Então eu acho que o primeiro foi a solidão. Então me Uhum. deparar com a solidão foi muito difícil. Sim. Outra coisa que eu acredito foi que eu estava vindo com o meu namorado, então essa primeira fase morando junto, que hoje é meu marido, pai dos Sim. meus filhos, Aham. mas eu acho que eu ainda não tinha amadurecido também para se ter um relacionamento Sim. morando junto. Então foram muitos desafios, Sim. porque ele também estava desempregado, então era eu quem bancava tudo. Uhum. Então a gente foi para um condomínio bem popular, Uhum. para eu poder dar aula de personal baratinho, assim, eu cobrava R$ 50 o mês inteiro de personal Uau! para eu pagar o aluguel. Sim, sim. Então a questão financeira é complicada também, porque, o dinheiro ele não compra felicidade, mas ele te traz comida, conforto, estabilidade, então Sim. a gente não faz só pelo dinheiro, mas ele é importante. Sim. E eu demorei um pouco a entender isso. Uhum. Ô, Fran, você falou uma questão aqui que eu falei em um outro podcast com uma convidada nossa também, e você uma vez pontuou pra mim, eu achei muito interessante a sua visão sua, né? Que o profissional da educação física, às vezes, ele se vê como pequeno. Sim. E eu gostaria que você, nesse momento, realmente olhasse para esse profissional de educação física e desse um recado para ele, sabe? Porque é importante você ver que, né, não é porque eu fiz uma educação física, às vezes eu pago hora aula, eu posso ser grande Sim. também, porque você, com certeza, para muitos profissionais, você é um exemplo, né? Sim, com Conversa certeza. com eles agora, só um pouquinho pra gente, por favor. Eu acho que isso começa desde a família, né. Certo. Eu lembro quando eu era criança e fui fazer faculdade, meu pai falava: "Não, você tem que fazer administração", Uhum. porque na minha cidade era administração, que ali Sim. que era o status. Quando falava com primos que tinham poder aquisitivo maior, ou com outras pessoas, pontuavam muito outras profissões. Então o profissional, ele acredita que ele vai fazer educação física para ser feliz, não para ser rico. Então a gente já entra na faculdade dessa forma, só que vibrar nessa energia, ter esse tipo de pensamento, faz a gente se encaixar nisso mesmo. Uhum. E eu Nossa, acredito total. que por causa do esporte, Uhum. eu sempre pensei: "Não, mas eu posso ser o que eu quiser". Então eu acredito que todos os profissionais, se vocês quiserem, vocês têm que acreditar em vocês, porque vocês podem. Porque
qual profissional, além da professora ali, né, do fundamental, que vai trabalhar a base das crianças? Somos nós, profissionais de Sim. educação física. Por Sim. exemplo, a gente brincava na faculdade, o médico, ele cuida de doença, é a gente que cuida de saúde, né? Então, Perfeito. a gente é um profissional fundamental. Se a gente cuidar bem, ele não vai chegar lá, né? Perfeito. Então, os profissionais de educação física precisam se ver na importância que ele é. E que a gente não é rola-bola. A gente não chega na escola e rola bola. A gente faz muito mais que isso. A gente transforma a vida das crianças. Sim. E eu tenho acompanhado de perto esse transformar a vida das crianças, né? Juntamente com a Fran. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E o quanto isso impacta na vida de muitos no geral, né? Para você mesmo. O que significa hoje trabalhar com tantas crianças, né? Como é que você dá conta, literalmente, de ser empresária, técnica, gente, mãe de 3 fofuras que vocês precisam conhecer e conseguir gerar tudo isso ao mesmo tempo? Como que é pra você isso? Olha, eu acho que a primeira coisa foi abrir mão da perfeição. Uau. O que as pessoas esperavam de mim. Eu só posso dar o que eu tenho dentro de mim. Certo. Então, eu sabia que eu estava fazendo o melhor que eu podia, da melhor forma que eu podia. Então, o que os outros falam sobre mim, isso não é importante. É importante? Claro, porque a gente vive em sociedade. Sim. Mas mais importante é eu estar bem comigo mesmo. Então, hoje, pra mim, a gente trabalha com quase 500 crianças ativas. Certo. Então, isso é muito importante porque eu olho cada um como indivíduo, de forma individual, com muita responsabilidade, como se fosse o meu próprio filho. Porque quando eu abri a academia, eu abri pensando qual seria o mundo ideal que eu gostaria para o meu filho. Então, a gente vai lá e faz por essas crianças o que eu faria pelo meu filho. Nossa. Então, fazendo de forma honesta, sem passar por cima de ninguém, Sim. não tem erro. A gente pode não estar na maior perfeição? Pode, mas não vai ter erro, porque a gente está fazendo o melhor que a gente pode. Eu acredito muito nisso também, né? De você olhar para a criança como um indivíduo único, pensante, no sentir, no agir e ser respeitado, né? Sim. Porque uma das coisas que eu vejo muito, né, no SIG é que as crianças, elas são respeitadas e elas são valorizadas. Sim. E você fala sempre muito isso, né? Eu gostaria que você falasse também um pouquinho disso. O quanto você olha para essa geração de hoje. Eu não aceito que fala que essa geração é ruim. Eu não aceito que fala que essa geração está perdida. Porque todos nós precisamos de terapia. Então, quer dizer que a nossa geração também não estava no 100%. Sim. Essa geração, ela não está perdida. Ela sabe falar não. Ela sabe se posicionar. E ela sabe que ela não precisa ir lá e fazer uma faculdade só porque ela acabou de fazer 18 anos. Ela sabe que ela tem outras oportunidades e pode ser tão criativa em formar outras profissões. Então, eu bato muito nessa tecla. Eu sou muito defensora das crianças. Sim. Então, eu acredito que... Não, essa geração é incrível e a gente tem que acompanhar elas e aprender com elas. Todo mundo tem algo para aprender. Por que a gente não vai aprender com as crianças? Sim, nossa, incrível. Então, eu quero que o SIG seja o primeiro lugar onde essa criança foi respeitada. Uau. Espero que seja na sua casa, dentro da sua família, mas que lá ela sempre se lembre disso, que ela foi respeitada. Tem muito a ver com a cultura do SIG, Fran? Sim. Sim? A gente bate muito na tecla sobre a educação neurocompatível. Legal. Sobre a educação com respeito, o afeto, sobre conversar e explicar para a criança é extremamente desgastante. Mas a gente tem frutos maravilhosos. Sim. Então, a gente tem exemplos ali de crianças que tiveram oportunidades de ir para outros clubes, tiveram oportunidades de passar em peneiras, foram de chegar na melhor do Brasil, mas ela optou em ficar com a gente. É difícil isso pra gente, porque a gente quer que ela voe. Sim. Mas também a gente fala, poxa, que ela se sente tão bem que ela não precisa daquela medalha, ela gosta de se sentir respeitada aqui. Sim, sim. Então, isso pra gente é o mais importante. E pra quem não tem o conhecimento nenhum sobre ginástica, pra eles entenderem o que é a criança ela entrar numa iniciação e passar. Vamos explicar, eu acho que é legal, né, Fran? Porque assim, a ginástica artística, a grande maioria das pessoas, né, eu acho que eu via por mim também, que tem mais contato com esse esporte quando, né, tem Olimpíadas, seria isso? Isso. Pra ela entender, que nem você falou aí, né, já teve oportunidades de ela ir pra um clube fora e ela decidiu ficar. Explica esse contexto dentro da ginástica pra gente. Eu acho que assim, o que é muito difícil dentro da ginástica é aquela criança que não é talentosa, automaticamente ela é excluída. Tá. Então, isso é muito comum, tanto é que hoje a gente tem clubes que só visam isso, só o altíssimo nível. Uau. Então, ótimo, e tá tudo bem, porque ali eles têm a cultura deles, né, o resultado que eles têm que dar, mas uma coisa que a gente tem cultivado dentro do SIG é que mesmo aquela criança que não tem talento, ela tá chegando um nível alto de ginástica, Sim. porque a gente tem atletas ali dentro que elas
a forma como ela se supera e que ela se esforça acaba ultrapassando o talento. Então não adianta ser talentosa sendo que aquela criança não está feliz. Uau. Então ali a gente acredita que a criança que quer, que tem um adulto acreditando nela, ela pode chegar muito mais longe. Uau, você me emociona, porque uma das coisas que eu mais admiro dentro do SIG, inclusive eu falo isso pra todo mundo, que qualquer corpo pode praticar ginástica, Sim. né? Eu acho muito bonito isso. Porque às vezes tem aquele padrão, tipo, olha, ela tá um pouquinho acima do peso, ela não pode. Sim. Fala um pouquinho mais sobre isso pra gente. Eu acho que é lindo, eu comento muito com os pais isso, como é legal ver aquela criança chegar ao mais altíssimo nível de ginástica. Tá. Mas a gente, dessa forma, impacta uma criança, se a gente quer que ela chegue lá. Da forma que a gente trabalha, a gente impacta todas. Muitas, 500 ao mesmo tempo. Sim. Porque a gente sabe que aquela criança que tá ali, ela vai se transformar num adulto que vai poder educar outras crianças. Então, ali pra gente é muito importante a forma que essa criança tá sendo respeitada, amada, sendo acreditada. Então, a gente tem uma metodologia da qual a gente acredita em todas as crianças, da qual, infelizmente, mesmo que os pais queiram de uma forma, a gente não faz, porque a gente a gente é firme em um propósito. Sim. Então, a gente precisa estar olhando de forma individual para cada criança. Que, inclusive, dentro da ginástica é algo disruptivo também, né, Fran? E, inclusive, vai ter um filme que vai lançar, né, da Simone, né, que eu tô na expectativa pra assistir, acho que todo mundo tá, né, tem muita gente que está. Sobre a questão emocional, né, sobre ela chegar lá no mais altíssimo nível e falar, não, eu não vou, eu não tô bem. Então, a gente esperou anos pra isso, né, então a ginástica tá mudando também, apesar de ser um esporte muito militarizado, mas ela está mudando também. E a gente acredita que vai ser muito por nós, que a gente vai contribuir muito aí nessa mudança da ginástica. E eu tenho certeza que o SIG vai estar lá, como um modelo a ser seguido. Amém. E, Fran, vamos falar um pouquinho sobre como vocês incentivam a criatividade, a ludicidade, né? Porque eu tô acompanhando de perto e, assim, meu coração transborda em ver a forma como vocês trabalham. Fala um pouquinho como é trabalhado dentro do SIG a criatividade e a ludicidade das crianças. A gente, depois de muitos estudos, percebeu que criança de 3 a 6 anos precisava de uma outra metodologia. Certo. Não poderia virar para ela e falar assim, vamos fazer uma estrela. Não, essa criança ela não comunica dessa forma, ela tem uma outra linguagem. Então, a gente começou a desenvolver uma outra metodologia. Hoje, a gente tem o melhor time de professores. A gente tem uma professora lá que entendeu sobre isso e ela faz da melhor forma. Essa criança, a gente consegue comunicar de forma mais assertiva. E eu até vou falar uma coisa inédita, que você ajudou muito a gente, né? Tá ajudando, tá nesse processo, ajudando não, né? Você faz parte desse processo. A gente tá fazendo uma metodologia inédita, e não só para ginástica. A gente cruzou os perfis comportamentais dos adultos com os temperamentos das crianças, com o perfil comportamental, enfim. Ela entregou o ouro, gente. Foi muito... negócio é esse, pelo amor de Deus? A gente criou uma metodologia que chama DAPOS, que são as crianças, as ginastas determinadas, as crianças alegres, perfeccionistas, observadoras e sensíveis. Através dessa forma, a ideia não é colocá-las numa caixinha. Sim. Mas é falar de forma mais assertiva com ela. Então, por exemplo, tem uma criança que é alegre, ela não consegue fazer ginástica de uma forma que ela fique parada, assistindo o que está acontecendo e lá executar o movimento. Ela precisa de dinamismo, diferente da criança perfeccionista. Então, o que a gente vai fazer agora? Todas as crianças que entram na academia, elas vão passar por esse diagnóstico. Não para colocar elas em uma caixinha. Ou mas colocar um rótulo, né, Fran? Não. Na verdade, é para explorar o melhor que essa criança pode ser. Porque às vezes o pai chega pra gente assim. A gente tem muita criança com TDA. Tá. Né, TDAH. E aí os pais falam, ela é muito hiperativa. Ela não recebe ordens. Ela é isso. Calma, ela só tem um perfil que é incrível, que é uma criança esperta, determinada, alegre. Sim. E a gente vai cortar as asinhas dela? Não, a gente tem uma forma assertiva de conversar com ela e persuadir ela a fazer o que a gente quer. E persuadir não é enganar, persuadir não é obrigar ela, é fazer de uma forma que ela entenda o porquê aquilo pra ela é bom. Então, de 3 a 6 anos, a gente trabalha de forma lúdica. A gente, através da brincadeira, não é recreação, é ginástica artística. Não é só pulando lá não, viu, gente? Mas não a criança, ela aprende brincando e brincando ela é feliz. Então, a gente tem que comunicar dessa forma. Sim. Então, não adianta qualquer pessoa chegar lá e falar, não, ela tem que ser, ela tem que estar lá numa ordem, numa fila.
Não, a gente não acredita nisso. É muito legal você trazer isso, Fran, porque a grande maioria dos pais que colocam os filhos no É esporte, por disciplina. exatamente isso que eu ia dizer, é por disciplina. E o nosso desafio é mostrar pra eles que a gente vai trazer a disciplina, mas Sim. através da brincadeira. Sim. Então, pra gente, esse é um desafio incrível. Mas é Aham. super gratificante chegar no final e ouvir Sim. o feedback que a gente conseguiu. E a gente Sim. consegue, porque a Sim. gente faz muito bem isso. Sim. Inclusive, nós estamos na semana de Troféu SIG. Semana passada teve em Isso. Santa Bárbara. Essa semana está tendo em Americana. E tá sendo incrível ver as meninas brilharem, né? Sim, porque é muito comum a gente aplaudir a melhor em ginástica, aquela lá que faz mortal, duplo e tudo mais, e não valorizar aquela criança que vai todo dia, que respeita os professores, que respeita as alunas, que se dedica. Então o troféu ele vem para premiar as melhores crianças em desenvolvimento pessoal. Sim. E para isso a gente tem testes físicos de evolução pessoal. Sim. A gente analisa todo dia o comportamento das crianças, inclusive dos pais, que eles nem sabem. Mas a gente analisa Tá se eles vendo, papai? chegaram no horário, Aham. como foram, se teve compromisso, se conseguiu que a criança se organizasse, arrumasse a sua mochila. Isso é muito importante. Então, a gente analisa tudo isso e é tão incrível que normalmente as crianças que ganham são as crianças com menos aptidão na ginástica, mas Sim. são as crianças que mais se esforçam. Sim. Então, esse é o momento delas brilhar. Sim. Porque a gente acredita que cada uma brilha do seu jeito. E Sim. tem o seu momento e sua hora de brilhar. Sim, que incrível. E com isso, a gente automaticamente constrói ali uma sororidade. Sim. Uma criança ajuda a outra, uma mulher apoia a outra. Então, a gente transforma vidas. Eu detesto que os pais falam que lá é uma atividade extracurricular. Não é. Uhum. Ali é um caminho de educação. Sim. Né? É um canal de educação ali. Uhum. E é isso que a gente faz. Eu ia fazer exatamente essa próxima pergunta pra você. Qual é o impacto na vida dessa menina que vai no SIG? Sim. Essa menina que vai no SIG, a gente consegue diminuir o tempo de tela dela, porque em nenhum momento ela pega o celular. Nós temos meninas de treinamento que treinam das 2 às 6 da tarde. Certo. Em nenhum momento elas pegam a tela, elas conseguem ter uma rotina, uma responsabilidade. Essas meninas aprendem a ser educadas. Não que as famílias não ensinam, não é isso, mas Sim. elas ficam 4 horas com a gente. Então, Sim. é muito importante a gente educar elas dessa forma. Uhum. São crianças focadas, crianças que sabem o que querem. Então, eu acredito que a gente realmente, todo mundo que passa por ali, mesmo a criança fica só 1 hora, a gente transforma a vida dela. Sim, sim. Eu tô te ouvindo falar, eu tô lembrando de cada rostinho e, assim, o quanto elas são dedicadas, né? E eu costumo dizer que são mais dedicadas que muito adulto por aí, viu? Não tenho dúvida. Muitos adultos por Não aí. tenho Você vê a dúvida. disciplina, né? Eu tenho um exemplo Pode falar. no meu primeiro filho. Certo. Enquanto eu tive ele num domingo, Uhum. eu não tinha professores ainda, na quinta-feira eu fui dar aula. Uhum. A minha atleta mais velha, Uhum. ela me ajudava a dar mamar. Ela respondia o WhatsApp. Tinha 9, 10 anos, tá? Oh, meu Deus! É um bebê. Mas ela respondia o WhatsApp, ela me ajudava a limpar a academia, porque eu tinha acabado de parir. Uhum. E ela tá comigo até hoje. Sim. Então, pra mim, é muito gratificante ver a forma que elas construíram empatia e que elas entendem e que elas cuidam do ambiente. Sim. Então, sim. ontem a gente teve um exemplo de algumas mães que pararam na nossa vaga de deficiente. Sim. E elas se mobilizando, Fran, a vaga, tá ali Uau! o carro. Então, assim, elas Aham. têm um olhar 360, Sim. uma responsabilidade, um foco. Sim, eu chego no ginásio, elas estão treinando e elas sabem que Aham. elas estão treinando. Vivem e respiram E ginástica, com né? autoridade e respeito. Sim, Nunca com sim. autoritarismo, né? Sim, A gente sim. nunca precisa mandar ou obrigar qualquer coisa. Sim, é muito diferente, né, Fran? É por isso que eu falo que, acompanhando o seu trabalho lá, dá pra perceber que o que você faz dentro da ginástica é disruptivo. É disruptivo, né? E, Fran, e falando um pouquinho desse contexto, né? A gente sabe que tem Olimpíadas aí pela frente, né? Como é que estão esses corações aí pra Nossa. acompanhar tudo também? Porque A eu gente só não sei. sobrevive até lá. A gente fica do esporte, a gente só fica sobrevivendo, esperando e aguardando esse momento. Como é que é né? essa expectativa? O que Nossa. que uma competição desse nível traz? Impacta em você de alguma forma? Como é que é isso dentro do Sim. mundo da ginástica? Em 2016, né? Nossa, primeiro que isso é um marketing já de graça, né? Vem muita criança, o que é muito Aham, legal, sim, né? aham. Não olhando pela questão financeira, Sim, sim. claro, desde quando eu falei da questão financeira, Sim,
mas é muito legal como que isso realmente traz um outro olhar para as crianças. E para elas que estão, é o momento que elas falam que elas têm as ídolas, né? Os Sim. ídolos dela. Aham. Então elas olham, elas falam, eu posso chegar lá. Sim. E é tão incrível que eu vou até citar o nome de uma atleta, que é a Sim. Sophie Weisberg, ela é daqui de Americana. Aham. E ter visto essa menina aqui e elas saberem que elas têm a inspiração dessa aluna que Uau. foi da prefeitura de Americana, é Aham. incrível. Sim. Então, assim, pra gente, as Olimpíadas é um marco que a gente só fica sobrevivendo, esperando, as meninas também. A gente só fica vivendo isso. Sim. E é tão legal porque elas estão lá torcendo por outras mulheres também, que foi Sim. o que a gente comentou, Sim, né? sim. Então é incrível, assim, elas torcem de verdade, elas vivem aquilo, elas amam. Então Dá as pra Olimpíadas sentir, pra né, gente Fran? parece que somos nós que estamos lá. A ginástica, ela é muito, ela é uma família mesmo no Sim. Brasil. Então a Aham. gente Que tá ali na legal, que legal. expectativa, torcendo pela Rebeca, Flávia, Juju Soares, Todas elas, né? Lohane, todas. A gente tá aqui na torcida e sempre vai estar por essas Que legal, meninas. que bacana. Quebraram muitos ciclos pra estar lá. Uhum. São muito merecedoras. Sim. Que ciclos seriam esses que você cita? Olha, eu acho que acredito lesão. Tá. Atletas de alto rendimento se lesionam, então Tá. elas têm que passar por muitas lesões, Uhum. operações. Eu acho que apoio, incentivo Sim. financeiro. Tá. Então são muitos ciclos Muitas que elas têm que questões. quebrar para estar lá, né? São muitas Uhum. questões. Apoio da família. Tá. Então, alguém que acredita nelas, são muitos ciclos. Bastante. Sim. E uma das que nós também passamos hoje, né? Algumas delas, porque você também tem atletas que competem fora, né? Sim. Fala um pouquinho delas pra gente Elas também. são maravilhosas. Eu concordo. A gente tem Eu 28 concordo. atletas de alto Aham, rendimento que elas certo. competem. Aham. Elas vão pro torneio nacional, que vai ser em Palmas, no Tocantins. Então a gente Uau! tá tentando Vai pra levantar longe! Vai. E assim, é um custo. A gente vai ter um custo no ano, né, de R$98 mil Uau. para essas meninas poderem vivenciar isso. Sim. Então, é muito difícil chegar lá, porque é quase R$100 mil do que Sim. a gente tá falando, não é Sim. brincadeira. E essas meninas também se dedicam todos os dias para isso. Uhum. O que eu acho muito legal é Uhum. que a gente não tá colocando a menor pressão nelas para isso. Elas estão vivendo o momento e sendo felizes. Sim. Isso não quer dizer que elas não têm responsabilidade, elas Sim. têm muito, Sim. mas está sendo respeitoso, está Sim. sendo com inteligência emocional. A Jéssica é nossa psicóloga, que está fazendo um trabalho maravilhoso com as meninas. Então, essas meninas vão chegar lá bem. Sim. É isso que a gente acredita. Sim. Talvez elas demorem um pouco mais que as outras, mas quando elas chegar, elas vão chegar bem. Sim. Elas vão chegar saudáveis. E a gente fica feliz por isso, né, Fran? Muito. Agora vamos falar um pouquinho dos movimentos que a gente tem feito para apoiar essas meninas, né? Porque assim como você falou que são ciclos que são preciso quebrar dentro da ginástica, nós também temos esses ciclos que do lado de cá a gente precisa apoiá-las, né? Sim. Vamos contar um pouquinho do que está sendo organizado para que esse saldo de R$98 mil, quase 100 mil, vamos arredondar para 100 mil, né? Seja saudado e as meninas consigam ir para a competição. Hoje eu preciso falar sobre as famílias que apoiam, que Sim. estão fazendo rifas para ajudar. Então, nós temos a rifa, nós temos a carta patrocínio, onde empresas podem ajudar desde R$200 até tem a cota maior, que é a cota de R$2 mil, que eles podem ajudar a gente. Agora, com esse valor, a gente já comprou todos os aéreos das meninas. E agora a gente vai fazer uma super corrida em agosto, dia 11 de agosto. Anota aí, pessoal, hein? Dia 11 de agosto, eu quero todo mundo nessa corrida com a gente. Pode falar, Fran. E aí, a gente, com essa corrida, vai pagar os aéreos, alimentação. E não é que tem crianças que não têm um poder aquisitivo que poderiam suprir isso. Mas não é só sobre isso, é sobre a responsabilidade, é sobre a gente buscar patrocínio, é sobre a gente ter a oportunidade de trazer crianças que não têm a oportunidade para dentro da academia também. Sim. Então, a gente precisa muito dessa ajuda. Se vocês puderem ajudar a gente, se inscrever na corrida, realmente em prol do sonho dessas meninas, ajudar a gente a realizar o sonho dessas meninas. E a gente primeiro precisa dar o primeiro passo, precisa ser ousado e entrar nessas competições. Sim, sim. E aí você pode apoiar como? Comprando a inscrição, né, Fran? Isso. Comprando as inscrições, vai ser uma corrida que ela vai ser organizada. Os ingressos, eles vão ser vendidos. Pra corrida, é ingresso mesmo que fala, Isso. né? Não errei, não, né?
Pra corrida, né? Vocês vão adquirir no SIG de Americana e no SIG de Santa Vai ter Bárbara. um link para isso, eles podem Exato. adquirir online e retirar os seus kits de Isso, camiseta exatamente. nas unidades de Americana e Santa Bárbara. Fechou, pessoal? Que vocês nos apoiem adquirindo, né, esses kits, né, para que as meninas possam ir nesse campeonato e vocês consigam nos ajudar também nessa jornada. A meta é só 2.000 pessoas, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir atingir. Meta é alta. É alta, a meta é alta, né? E a gente tá preparando um dia muito incrível, né, Fran? Sim, vai ser muito legal. Vai, a gente vai conseguir apoiar essas meninas. Ô, Fran, como é que o SIG, depois de tudo isso que você tá me falando, né? E pensando que tem Olimpíadas pela frente, todas as suas atletas, tudo que você já construiu, como é que você vê o SIG daqui pra frente? Eu acho que o SIG vai ser um ótimo exemplo pro Brasil todo. A gente acredita muito nisso. Dá até medo de falar isso, né? Não, fala Mas boca cheia. a gente acredita que outros clubes, outros técnicos, outras pessoas vão olhar a forma que a gente trata as nossas alunas e vai tratar também. Porque hoje é um ambiente muito hostil a ginástica. Então, a gente quer que essas crianças sejam tratadas com amor, carinho. Então, a gente quer ginastas lá no mais altíssimo nível? Sim, claro que a gente quer. Mas hoje o mais importante é a gente estar fazendo crianças bem emocionalmente, saudáveis, que não entrem em depressão. Então, a gente quer ser muito exemplo disso. Para isso, a gente está trabalhando muito para difundir essa metodologia, para a gente franquear o SIG. A nossa ideia é franquear o SIG pelo Brasil todo. Sim. Então, a gente... Eu tenho certeza que vai voar muito, viu, Fran? E o que é mais legal disso tudo é a congruência dentro do trabalho que é realizado dentro do SIG. E eu falo assim, eu não porque eu sei tô como acompanhando os de outros perto. fazem, né, Gé? Mas eu sei que o que a gente faz é sério. Sim, O que exato. a gente faz é o melhor que a gente pode para Exato. essas crianças. Então, isso faz o SIG ser um sucesso. Exato. Graças a Deus. Exato. E eu falo isso porque, Fran, existe uma congruência, né? Quando você fala assim, a gente cuida das crianças, a gente cuida da sua individualidade, naturalmente também você tem cuidado dos seus profissionais. Sim. Porque na grande maioria das empresas, né? Que empresa que tem uma profissional dessa? Imagina Só essa nossa. pessoa. Entende? Você cuida dos seus profissionais, porque não adianta a balança ela ficar desequilibrada. Uma hora ela pende e ela cai. Né? E uma das coisas que eu admiro muito dentro do SIG é exatamente isso. Então, significa que é sucesso, né? Sem dúvida nenhuma. Agora é questão olhar de forma tempo. 360, né? Exato. As crianças, os profissionais, a estrutura. Exato. A gente quer o melhor que a gente pode. Agora é questão de tempo mesmo, né? Fran, a gente vai encerrando o nosso podcast por aqui. Antes de acabar, eu gosto de fazer 2 coisas, né? Uma é jogo de palavras, eu vou explicar como funciona. Mas antes de a gente fazer um jogo de palavras, eu gostaria que você fizesse um convite para aquelas mães, porque assim, você para nós hoje é realmente uma fonte de inspiração, porque construir tudo que você construiu, né, dá conta aí de 2 unidades, dá 500 crianças, né, time de profissional, empresas. Você é para nós um motivo de inspiração. E eu gostaria muito que você falasse com as mães, sabe? E desse um recado para elas de como, de incentivo, de como ela pode tratar o filho dela, ou se ela quer ir conhecer as unidades também, que ela vá, que ela faça uma aula experimental. Sim. A câmera é toda sua. Obrigada. Eu acho que você pra essas sentisse, mães... sabe? Eu falo muito para as mães que eu encontro, vai lá só pra gente trocar uma ideia, bater um papo, mesmo que a criança não queira fazer uma aula, porque o SIG também é um ambiente de acolhimento para as mães. Então, ali a gente fala muito sobre educação, a gente fala muito sobre acolhimento com as crianças, mas eu acho que às vezes, mais importante do que isso, a gente acolhe a mãe. A gente explica para ela que ela está fazendo o melhor que ela pode e que ali ela está segura de julgamentos. A gente não tem julgamentos ali. Sim. Então, eu acho que, não sei se algo que eu fosse falar para essas mães seria paciência, apoiem seus filhos, cuidem do lado emocional dessa criança, entendam que crianças não são ditadoras, não estão fazendo por mal, não estão levando para o lado pessoal. Sim. A gente acredita muito que a criança, ela só é imatura mesmo, Sim, né? Ela só não tem maturidade emocional. Então, que essas mães se sintam acolhidas e estudem também. Sim. Porque também não adianta a gente falar, mas isso é difícil. Mas, poxa, vamos estudar para dar o melhor que essas crianças podem ter. Sim. Que lindo! Obrigada por isso. E agora vamos pro nosso jogo rápido? Funciona assim. Eu vou falar algumas palavras para você e você vai dizer pra gente o que vem na sua mente. Tá.
Fechou? Fechou. Vamos lá? Vida. Família. Filhos. Cura. Sig. Amor. Família. Nossa, parceria. Acolhimento. Abraço. Ginástica artística. Ah. Nossa. Caramba, acho que é transformação. A ginástica transformou a minha vida. E que continue transformando Amém. cada vez mais, tá bom, minha amiga? Obrigada de coração por você compartilhar a sua jornada, Obrigada. tudo que a você. vocês transmite dentro do SIG. Obrigada por me permitir estar com você nessa jornada. Você realmente é uma pessoa muito especial para mim, tá bom? Obrigada de coração. Obrigada a você, Gé. Obrigada por esse convite. Imagina! Pessoal, sendo assim, nós finalizamos hoje o nosso podcast. Um agradecimento especial a todos os nossos patrocinadores que estão com a gente nessa jornada, nos auxiliando e nos ajudando a trazer pessoas tão incríveis quanto a Franciele no nosso podcast. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!